Cardiol, exames complementares. Mantenha sua saúde em dia. Agende seu exame cardiológico. Holter 24 horas, mapa 24 horas e eletrocardiograma digital é na Cardiol Exames Complementares. Em Cabo Frio, na Unilagos, 222647-5005. WhatsApp 22997726903. Em Arraial do Cabo, na Clínica Prisma. Em Unamar, na Medical Blue. E Iguaba Grande, na Clínica Lagos. Cardiol Exames Complementares. Porque o seu coração merece todo o cuidado. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu novo ensinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social está no ar. Olha, hoje, com a sua permissão, nós estamos dando sequência ao programa da semana passada. Nós ficamos de falar quantos programas for necessário para falar sobre a situação da política municipal e trabalho em relação à ação social de Cabo Frio. Como vem desenvolvendo esse trabalho, né? A gente já vai conversar, estou de novo aqui com a Kétia. Tudo bem, Kétia? Tudo bom? Graças a Deus. A gente já vai bater um papinho. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem. Hoje parece que ele ficou mais parecido comigo, não ficou? Não. Mais parecido. Só falta tirar a barba e deixar o bigode passou só. Passou a gilete na careca. Isso aí. Quer dizer, é filho de bigode? Não, né? Não, de jeito nenhum. Quero aproveitar, mandar um abração para o doutor Antônio e a Sandra lá da Cardiol. Não consegui falar com vocês essa semana, tá? Um beijo muito grande, muito obrigado pela força que está dando aí, mas vamos ver se a gente dá sequência, essa semana a gente conversa aí, tá bom? Reinaldo, lá do Domingo Sávio, e Sandra, um beijão. Por falar em Domingo Sávio, não vamos perder, sábado, agora, amanhã, André Lucas, apresentando a escolinha do professor Raimundo, no Teatro Municipal Domingo Sávio, Teatro Maria José Barroso, na Escola Domingo Sávio. Teatro Maria José Barroso, no Domingo Sávio, em frente ali ao Hospital de São José Operário. Tá? Amanhã, dia 9 de novembro, sábado, às 21 horas. André Lucas e com o seu programa VaptVupt, tá bom? E se você ligar para mim, eu ainda tenho convite para você. Convite para você e seu acompanhante, 2 pessoas. 992036323. O primeiro que ligar, leva o convite, tá bom? André Lucas... Eita, deu. André Lucas e o VaptVupt. Grande show da Rede Globo, né? A escolinha do professor Raimundo. Também quero aproveitar, mandar um beijão para Maíra. Maíra, um beijo. Maíra da Lovix. Se você é cliente da Lovix, compra na Lovix, gosta da moda da Lovix, a Maíra foi a São Paulo essa semana e trouxe grandes novidades. Dá uma chegadinha lá. A Movix fica ali. Agora, nova instalação. Ela trabalha com moda feminina na Travessa José Antônio Sampaio. Essa rua, essa travessa, é uma travessa pequenininha que fica em frente ao ponto de ônibus ali do Itajuru. Travessa José Antônio Sampaio. Um beijão lá para o Ângelo, para meus netos, meus filhos, minha filha, entendeu? Tudo, um beijão para todos vocês. Olha, quero agradecer primeiramente a Deus pela reunião fantástica que nós fizemos essa semana na Pastoral da Sobriedade. Com certeza tivemos a presença do Espírito Santo nesta reunião. Tá? Reunião que há muito tempo a gente não vê. Tá? E é com você que eu quero falar. Você tem um amigo
um parente, pai, mãe, filho, tio, usuário de droga, usuário, dependente de qualquer tipo de coisa, até mesmo palavrão, chocolate, celular, computador, sexo, remédios, né? Cocaína, álcool, maconha. Está engessado por quê? A culpa não é sua? A culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. É um ser humano que está precisando de ajuda e você não vai esperar 7, 8 anos, o tempo que uma família leva para pedir socorro, pedir ajuda, para livrar o seu querido amigo, a pessoa querida sua, desse grande mal. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, procura um grupo de autoajuda. Não existe só a Pastoral da Sobriedade. Diversos grupos de autoajuda trabalham nesse sentido. Mas a Pastoral da Sobriedade faz as suas reuniões toda segunda-feira, das 19 às 20h30, no Centro Pastoral Casa de Maria, que fica na rua Romário Gomes, número 256. A Romário Gomes é aquela ruazinha, a primeira rua que fica em frente à padaria Remar, começa na Magnalto. É na calçada mesmo da Magnalto, se você for a pé de ônibus, salta ali no ponto de ônibus, próximo ao Magnalto, pela calçada mesmo, Centro Pastoral Casa de Maria, de 19 às 20 horas, todas as segundas-feiras. Telefone, se você precisar de ajuda mais urgente, 2643-0082, 2643-0082. Ou, se quiser falar comigo mesmo, 992-03-6323, 992-03-6323. 11h30, meio-dia, tu tá passando pelo centro de Cabo Frio, deu aquela fome, gosta de comida mineira, dá uma chegadinha no Dom Fernandes do Gourmet, especialidade de alimentação fantástica, fantástica. Não vou dizer para você que é o melhor restaurante de Cabo Frio, mas pode se considerar um dos melhores, pode não? Já teve lá já, né? Já. Alimentação fantástica, muito, né? Bom. Muito boa, né? Olha, a APIAT, a Associação dos Proprietários de Imóveis de Aluguel para Temporada. Quero mandar um recado para você que aluga o seu imóvel para temporada, aluga sua casa para ônibus. Você já é sócio da sua associação? Fortaleça a sua associação para você ser fortalecido, obter ajuda. A associação, a APIAT faz parceria com o público-privado, com as secretarias da prefeitura, com empresas particulares. A PIAT fica na rua General Alfredo Bruno Gomes Martins, número 11 Braga. Rua General Alfredo Bruno Gomes Martins, número 11 Braga. E você precisa de casa em Cabo Frio para trazer a sua excursão? Também pode ligar para a PIAT que ela te dá todas as informações necessárias. Alugue a casa e tenha a garantia que você vai chegar aqui, a sua casa está alugada e garantida, porque chega ônibus aqui, diversos ônibus chegam em Cabo Frio e não encontram casa. Então, eu dou um recado para você: alugue a casa somente com o proprietário. Se você tiver que fazer depósito, não faça depósito na casa através de terceiro, na conta de terceiro. A segurança é tua, tá? Então procure, se você precisar da PIAT, 22-992-03-6323. 22-992-03-6323. Tenha garantia. É a melhor coisa que você pode fazer. Olha, eu quero parabenizar vocês dois pelo programa da semana passada. Muito comentário na cidade. Eu não sabia que a prefeitura fazia isso. Mano, como é que as pessoas
E olha, e nós paramos num assunto que é fundamental da cidade, né? E muito polêmico. Muito polêmico, né? Você lembra qual foi o assunto que a gente parou? Lembro. A gente estava falando sobre a abordagem. A gente ia começar a falar sobre a abordagem social. Que a gente falou sobre o abrigo municipal, não é? Sim. Falou também sobre a casa de passagem, Passagem. a qual Sim. você aqui explicou tudo pra gente. E começamos a falar, não deu tempo da sequência, da abordagem. Como é que é feito esse trabalho? Explica para mim. Então. Primeiro, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, nada. você. Sem Tadeu. problema, prazer. Roberto. Então, Roberto, o serviço de abordagem acontece no município pelo menos 3 vezes por semana. É com uma equipe especializada que fica lotada dentro do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E eles vão para as ruas para poder ou apurar as denúncias que chegam por e-mail ou por telefone, que depois eu queria até deixar o e-mail e telefone para fazer o mapeamento. Aproveita. O e-mail é abordagem.cf@gmail.com. Repete para mim que eu quero. Marcos, se for possível, coloca o e-mail na telinha para mim, por favor. abordagem.cf@gmail.com. De novo. abordagem.cf@gmail.com. Ou também pode ser feita a denúncia por telefone, que é o 3199-9932 ou 3199-9934. Repete. 3199-9932 ou 3199-9934. Pelos ramais 240, que cai lá na Superintendência Especial, ou 241, que cai no CREAS. Agora, que tipo de denúncia é essa que geralmente o pessoal faz? O que a gente tem pedido é para as pessoas tentarem passar o máximo de informação do local onde as pessoas estão, como que as pessoas estão, a quantidade e qual é o horário mais fácil de encontrar aquela pessoa naquele local. As denúncias, então, são feitas de pessoas que estão na rua, precisando de ajuda, que elas não pedem ajuda, mas que vocês vão ao encontro delas, é Sim, isso? aí a própria população tem mandado e-mail falando onde tem visto mais índice da população em situação de rua. Semana passada a gente recebeu uma do Coreto, a gente foi lá. E também esse e-mail está sendo usado, porque a abordagem social não trabalha só para pessoa em situação de rua, trabalha também para a criança em situação de trabalho infantil. Então, qualquer irregularidade que vê, se você passar pelo sinal, ver uma criança fazendo trabalho infantil, também pode mandar a denúncia por e-mail ou procurar o Conselho Tutelar também, que eles também têm esse papel de resguardar a criança ou adolescente. E aí, a gente organiza o carro para poder ir até o local. Se não conseguir no mesmo dia, a gente vai no dia seguinte, no máximo, e tenta ver qual é a melhor forma para poder encontrar aquela pessoa e ver como a gente consegue ajudar, ou até para poder retirar aquela criança do trabalho infantil. Eu vou fazer uma pergunta para você, tenho certeza que você em casa gostaria de fazer, entendeu? Se você quiser também entrar no assunto, por favor. Essa pessoa que está na rua, ela, para ser encaminhada, ela precisa da vontade dela ou ela pode ser encaminhada, vocês podem fazer a abordagem e levá-la com autorização judicial, se precisa, se não precisa? A autorização judicial, a gente não necessita disso, porque vai da vontade da pessoa. Se, enquanto a gente estiver fazendo a abordagem, a pessoa manifestar o desejo de querer ir para a casa de passagem, para poder fazer um acolhimento, a gente mesmo coloca no carro de assistência e leva ela junto com os técnicos para a casa de passagem. Então mas é da vontade dela. Então em nenhum momento a gente pega ninguém à força e coloca dentro do carro e leva. É igual a pessoas usuárias de droga. Tem que ter a vontade, tem que ser respeitada, é isso? E Tadeu está mais acostumado a fazer as abordagens, geralmente ele participa das abordagens, então acho que ele pode falar um pouco melhor como que é. Pois é, por isso que eu virei para cá, que nós o outro lado eu conheço um pouco, mas esse problema da rua eu acredito que seja a mesma coisa, mesmo tipo de trabalho, tem que ter uma equipe especializada, você, para poder fazer um trabalho, tem que ser um trabalho para você sair de casa, não para ver a pessoa que ela está ali com aquele tipo, você tem que sair de casa para
com carinho, com amor, com dedicação, para conversar com o ser humano que está perdido, mas perdido de orientação, perdido em tudo. É assim que se faz? Então, Roberto, é exatamente isso. A gente tem uma equipe especializada, e quando a gente fala especializada, é uma equipe que se dedica exclusivamente para ir às ruas, ter esse contato, oferecer os serviços que a prefeitura disponibiliza para esse público. E a primeira coisa que a gente precisa é conhecer a população em situação de rua. O nosso olhar, ele muda a partir do momento que a gente conhece a população. Então, o nosso primeiro passo quando a gente vai para uma abordagem não é usar a boca para falar o que a pessoa precisa. É usar a nossa escuta, o nosso ouvido. É o que mais a pessoa precisa. Exatamente. E aí a gente começa a ouvir as histórias, a gente começa a entender as situações. Você volta, deixa eu só lembrar uma coisinha que aconteceu a semana passada, quando nós saímos aqui da televisão. Você estava seguindo o carro, vocês dois, e passou um morador de rua e você carinhosamente falou com a pessoa: olha, tô esperando você, hein? Foi. É porque esse rapaz, ele constantemente vai no equipamento para utilizar, lá na casa de passagem, para utilizar o serviço de higienização e alimentação. Tomar banho. E aí eu sempre converso com ele, sempre que ele vai para tomar um banho, para almoçar, eu sempre converso com ele para que ele fique acolhido, né? Porque a nossa grande intenção é que ele não só tome banho e se alimente, ele tem direito a isso, né? E a gente garante esse direito para ele. Mas ele vá além, ele consiga entender que ele pode ficar acolhido e que a partir daí ele possa alugar um imóvel, buscar um emprego, continuar trabalhando, ter renda para que ele alugue um imóvel. Então, assim, o carinho é muito importante para isso, porque traz confiança para a pessoa de que realmente você quer auxiliá-lo. A gente entende, Roberto, que a rua já bateu muito neles. Nossa. Então, o primeiro momento, a gente precisa muito ter um acolhimento. Primeiro ele apanha de alguém em casa, né? Porque sim. A pessoa para ir para a rua, ele sofre um transtorno emocional, né? Primeiro ele sofre um transtorno emocional. Tem rompimentos de vínculo. Exatamente. E aí, a partir do momento que a gente começa a entender toda essa situação, por que a pessoa está naquela situação de rua, são erros. E todo mundo erra, Roberto. Todo mundo erra. A gente erra. É verdade. E assim, algumas pessoas elas chegam no nível onde elas já não conseguem mais ficar numa residência, seja por esse rompimento de vínculo, seja pela perda de um emprego, e aí a pessoa não consegue mais arcar com o aluguel, e aí se envergonha diante da família, ela vai para a situação familiar, né? Sim. Então toda essa questão é importante que a gente tenha essa compreensão, para que quando a gente esteja lá fazendo essa escuta e ofertando serviço, a gente entenda muito bem o que realmente a pessoa precisa. E se a pessoa recusar naquele momento, isso é muito importante que a população saiba, que a sociedade saiba. A gente não obriga ninguém a sair da situação de rua. A gente deseja muito que ele saia. E por isso a gente insistentemente retorna. E a gente vai toda semana, às vezes a gente fala com a mesma pessoa. Até é proibido por lei você forçar. Claro. Né? As pessoas têm direito de ficar em situação de rua. Isso é muito importante que a sociedade entenda. Ela tem direito de ficar em situação de rua, ela não tem direito de constituir moradia na rua. Exatamente. Então, qualquer coisa que constitua moradia, a gente orienta na abordagem que não pode. Se ele tiver com fogão, a gente orienta: olha, você não pode estar com esse fogão. E aí, assim... Fixar a residência ali durante 2, 3 dias. Não tem, assim, se tiver configurando residência, por exemplo, numa tenda, algo desse tipo, obstruindo o logradouro público, aí sim a gente faz essa orientação, e as autoridades competentes, que também não é a assistência social, não é a abordagem social, a gente faz a orientação. Pode ir lá e retirar os objetos. Não pode retirar a pessoa, mas os objetos podem ser retirados, e a gente faz essa orientação. Mas o mais importante, fundamental e o grande objetivo do nosso trabalho é oferecer os serviços de garantir o direito que aquela pessoa tem. E aí, para isso, a gente estipula um relacionamento, onde a pessoa tenha confiança na gente. E por essa é a razão que nós somos os defensores de direitos humanos. Exatamente, claro, com certeza. E através desse relacionamento de confiança, talvez no primeiro momento que eu vá abordá-la, ela fique receosa e não me ouça, não queira aceitar, mas quando ela vê que eu fui na outra semana, quando ela entende que na outra semana eu fui de novo, eu sento lá, converso com ela, e eu não me coloco superior a ela, ela começa a me escutar. E em algum momento,
ela vai chegar e falar assim, poxa, eu vou aceitar essa ajuda, eu vou aderir a esse serviço, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho não é fácil, mas o nosso trabalho é muito gratificante quando a gente consegue auxiliar alguém nessa caminhada de retorno à dignidade, de retorno à autonomia, entendeu? Então, assim, isso é muito importante que a sociedade também tenha esse conhecimento. A gente fica satisfeito com esse tipo de trabalho, mas é um pouco preocupante, e você tem que entender que o trabalho, por exemplo, que é feito por eles, é um tipo de trabalho. Existe uma parceria, acredito que deve ter, de vocês com a Guarda Municipal, né, para poder fazer o tipo de trabalho, porque a Guarda Municipal e a polícia até tem um trabalho, a Polícia Militar tem até um trabalho mais especial do que a Polícia Civil nesse tipo de trabalho. Mas ela não pode ir ao encontro do morador de rua ou do usuário de droga olhando ele como se fosse morador de rua, como fosse usuário de droga. Ele tem que ir como se fosse e como um ser humano. E isso também, assim, a parceria, a gente tem tido bastante reunião, bastante sucesso com as parcerias, principalmente com a Guarda Municipal. E agora foi chamado uma grande quantidade, né, de efetivo para poder assumir pelo concurso. E eles vão começar a passar por uma capacitação e eu e Tadeu, a gente foi convidado a dar uma palestra sobre a questão da abordagem, como ter esse olhar para essa pessoa em situação de rua, para o trabalho infantil, para eles já quando forem para a rua ter essa visão diferente, principalmente agora por causa do verão, que a gente sabe que a coisa que aumenta o número, pode nem ser assim, veio muito para o município, não, mas começa a aparecer mais, porque fica todo mundo na praia. Né? Então, assim, a parceria está tão boa que a gente agora vai participar do curso deles, auxiliando como deve ser feita a abordagem, como deve ser feito esse olhar. Que eles não devem ser olhados diferente porque eles estão em situação de rua, para poder mesmo afinar o trabalho da prefeitura. Porque Guarda Municipal, segurança, vamos falar em termos de segurança, esquecer o órgão institucional. A segurança, ela tem muitas pessoas que estão pela primeira vez na rua, vai abordar uma pessoa, é igual um médico que está para atender uma pessoa que está em estado de coma, um estado de elitizado, caso de drogagem, não conhece. O médico sabe que ele está drogado, mas não sabe como é que vai fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, ali seria a primeira oportunidade, o primeiro encontro dessa abordagem que a gente fala, é o primeiro encontro de tentar convencer e trazer os problemas. Mas, infelizmente, os médicos não têm tempo especial para fazer esse tipo de trabalho. Concorda comigo? Então, Roberto, o primeiro passo, assim, é muito interessante que esse primeiro momento realmente você vai sem saber muito o que fazer, né? Mas se você já tem dentro do teu coração o desejo de auxiliar aquela pessoa, já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. Se você está ali e você vai ao encontro daquela pessoa para auxiliá-la, você já está disposto a 90% a não agir de forma que não deveria, entendeu? Cara, eu gosto muito de contar história, então, conta, né? E lá na casa de passagem a gente tem muita história. E talvez eu possa contar uma história que ilustre bem assim, esse trabalho da abordagem. Alguns meses atrás, a gente recebeu uma denúncia lá na secretaria, assim, e até é importante a gente falar que a palavra denúncia não é assim, olha, tem uma pessoa aqui em situação de rua e está me importunando. Não é nesse sentido. É denúncia de falar assim, olha, tem uma pessoa precisando de auxílio aqui, de ajuda, então eu gostaria que vocês pudessem ajudá-lo. É nesse sentido. E aí a gente recebeu uma ligação de um senhor que estava em situação... É engraçado porque nem era situação de rua, era uma situação de carro, digamos assim. Porque ela estava em situação de rua, mas ela ficava dentro de um carro há mais de 8 anos, lá no estacionamento do Lido. E aí... Aconteceu isso em frente à casa da minha mãe, uma menina grávida, dali mesmo da região, morando dentro de um carro,
por sinal até o carro do sogro do meu sobrinho, e eu consegui fazer o trabalho, uma abordagem bem feita com ela confiou, levei ela para o Hospital da Mulher, ela fez todos os exames, ficou internada, mas infelizmente o neném nasceu morto. Aliás, ele nasceu e morreu depois. Sim. Isso aí esse, é mais ou menos, desculpa mesmo. Mas aí a gente foi e conversou, fui lá, chamei a guarda para me auxiliar, e aí eu comecei a conversar com ele, e aí, muito interessante, porque assim, ele estava muito debilitado, né? E a população ali auxiliava na alimentação, em alguns cuidados, só que não foi o suficiente para que ele tivesse uma autonomia. E aí eu conversei com ele, eu falei, se o senhor consegue andar? Ele falou, eu consigo. Aí o pessoal falou assim, olha, ele não consegue andar, ele não consegue mais sair desse carro. Aí eu falei, então vamos lá, vou ajudar o senhor para o senhor andar aqui, que a gente vai conversar aqui na beira da praia, que fica mais agradável a nossa conversa. E aí ele não conseguiu, porque quando ele foi sair, ele não tinha mais força. Né? Exatamente. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai levá-lo para a UPA e a gente vai ter esse cuidado esse primeiro cuidado, porque o senhor precisa primeiro de um cuidado com a sua saúde e tal, e a partir daí a gente vai pensar no que a gente pode te auxiliar. Aí a gente trouxe ele para a UPA. E aí, diante dos dados que ele passou para a gente começou a buscar contato com a família dele, que não era daqui, era de Campos e tal, e eu consegui contato com a filha dele no outro dia. E eu liguei para a filha dele. Eu falei, fulana? Ela falou assim, sim. Eu falei, então, meu nome é Tadeu, sou coordenador da Casa de Passagem aqui da Prefeitura de Cabo Frio. Eu queria dizer que a gente está aqui cuidando do teu pai. Aí a menina falou, não brinca comigo não, meu pai está morto há mais de 28 anos. Eu falei, não estou brincando. Que isso? Eu não estou brincando. Aí eu falei assim, é sério. Ela foi, desligou, aí eu fui, peguei no WhatsApp, mandei uma foto do pai dela, eu falei assim, seu pai, gostaria de conversar sobre isso. Aí ela ligou para mim, começou a chorar, ele falou assim, eu achava que meu pai estava morto há mais de 28 anos. E ela virou e falou assim, a mãe dele, a minha avó, tem 94 anos. E minha avó falou que se ele tivesse vivo, a última coisa que ela queria fazer na vida era vê-lo antes de morrer. E aí eu falei com ela, falei, então pode ligar para tua avó e pedir para ela vir para Cabo Frio, porque ele está aqui e a gente está cuidando dele. E aí foi muito interessante que no outro dia mesmo, a avó dela, a mãe dele, né, fez questão de vir. E aí eu estava esperando, ele ainda estava na UPA, e eu estava esperando eles ali no estacionamento da UPA, e saiu a senhorinha com uma bengala assim, e ela também cheia de problema de saúde já. Eu falei com ela assim, olha, a senhora que é a mãe do rapaz e tal? Aí ela falou assim, sou sim. Eu falei assim, mas a senhora veio com essa bengala aí, não vai ser para bater nele não, né? Ela, não, aqui eu vou beijar, mas quando chegar em casa eu vou bater nele. Eu falei assim, é mãe mesmo, né? Na frente dos outros, vai beijar, abraçar, e em casa vai... Aí ele, meu filho, 28 anos que eu tô pensando que o meu filho tá morto, agora eu descubro que o meu filho tá vivo, eu tenho que festejar. Para festejar, e todos nós temos que festejar, né? Então, assim, esse é o fruto do nosso trabalho. A gente trabalha para isso, a gente trabalha para que a gente possa proporcionar alegria para essas famílias, para que uma família que já desacreditou do seu filho, que está em situação de rua, a gente possa trazer esperança de colocá-lo de novo no seio familiar, de uma forma transformada, que a família olha e fala assim, caramba, vou dar mais um voto de confiança, ele vai ficar aqui, a gente vai caminhar e a gente vai ser feliz novamente, a gente vai se alegrar com ele novamente. Então são histórias assim que nos motivam cada dia mais a trabalhar. Essa é a razão da gente viver, nós vivemos para isso. Sim. A gente trabalha para abastecer a nossa vida, né? Para alimentação, essas coisas todas, vestiário, mas... O que Deus pede para que a gente faça exatamente essa outra parte, ajudar o próximo. E isso é muito importante. Agora, nessas abordagens, elas têm também psicólogos, têm... Sim, né? assistentes sociais, orientadores sociais, que vão para ter esse contato e ter uma escuta qualificada. Como a gente falou que a abordagem é uma equipe especializada, é especializada também no conhecimento, na forma de escuta e de entender realmente qual é a demanda, qual é a necessidade que aquela pessoa que está em situação de rua
precisa para aquele momento. E assim, emergencialmente é realmente sair da rua, mas depois que ela sai da situação de rua, a gente precisa, entre aspas, tirar a rua de dentro dela. Isso é o mais difícil. É verdade. Isso é o mais difícil. E aí, diante disso, a gente vai proporcionar para ela uma busca de emprego, um contato familiar, a retirada de documentação. Não pode ser abandonado imediatamente, até mesmo porque a própria família tem uma determinada resistência. Sim, sim. Né? Com certeza. Isso é muito importante, você dar sequência. A família já até fala que já desistiu, mas a gente ainda tenta, mostrando que a pessoa está mudando, que ela quer uma nova oportunidade, e a gente tem tido alguns sucessos. A gente fica feliz da vida com esse tipo de trabalho. Agora, já está sendo preparado algum trabalho especial, porque nós estamos já praticamente no verão, né? Sim. E realmente aumenta consideravelmente o número de moradores de rua, até mesmo não é... às vezes a gente não fala de moradores de rua, mas pessoas que vêm de outra cidade para querer ficar em Cabo Frio, não tem como se hospedar, não tem como... Aí fica dormindo nas calçadas, acontece isso, né? Muita coisa. Então, a gente está começando a pensar nos planos de ação para o verão, tá? E o único que ainda está fechado com mais concreto é o do trabalho infantil, porque a gente vê na praia um número crescente, principalmente nessa época de verão. A população em situação de rua, ela cresce todo ano mesmo, mas assim, a gente já tem trabalhos específicos, mas o trabalho infantil, a gente está tendo um olhar um pouco mais focado agora. Porque as pessoas costumam muito só denunciar o morador de rua, não denunciar. Fazer reclamação, porque a pessoa está em situação de rua, está aqui sujando a minha rua, está ficando feio. Pensa que está em frente à casa dele. Tá feio. Quero limpar logo que está em frente à minha casa. Mas assim, ninguém para pensar que quando a gente está na praia, a gente vê uma criança trabalhando, a gente compra com aquela criança, ou a gente para no sinal, a gente dá o dinheiro para a criança, a gente está contribuindo para que a criança permaneça na rua em trabalho infantil. Então a gente está fazendo um trabalho bem focado, a gente está com parceria com a OAB, com a Associação Associação de Moradores de todos os bairros de Cabo Frio, com os CRAs, com a Secretaria de Esporte, de Lazer e com os postos de saúde e as unidades básicas de família para a identificação dessas crianças. A gente... trouxe até uma colinha. Não tem problema, fica à vontade. Porque eu vi que você usa colinha, então eu achei que eu também poderia usar. Mas eu tenho que dar sequência. Porque eu não tenho condição de gravar tudo na cabeça, porque é muita coisa. Não tem problema. Então, assim, teve uma reunião na Câmara do Municipal de Vereadores, o qual tem um vereador solicitando... Pode falar o nome dele? Não, eu não gosto de expor, não. Não gosto de expor, não, porque assim... Então é outra coisa que... Eu creio que é benefício. É porque, na verdade, a gente não está falando do vereador, a gente está falando do programa. Do programa, tá. Então, assim, ele pede para o prefeito que faça valer a atuação do programa de trabalho infantil no município de Cabo Frio. E que ele ele solicita no final, excelentíssimo prefeito, peço que o senhor possa intervir com os órgãos competentes, juntamente com o município, para que o PET possa acontecer em nosso município. Então, assim, ele solicita a participação dos vereadores na aprovação da proposta. A gente lê, a gente participa, a gente está sempre de olho no que a Câmara tem mostrado, porque assim, eu acho que é válido, para o município, para a melhoria do município, mas... a gente veio falar também assim, o programa já acontece no município, o programa não é recente, só o que acontece? As famílias têm medo, têm receio de falar que tem uma criança em trabalho infantil, às vezes até não ajuda no sustento da casa, porque eles acham que podem perder o benefício do programa Bolsa Família, eles acham que podem ser presos, eles acham que podem perder a criança para o Conselho Tutelar e parar no abrigo municipal. Então, assim, e essa desmistificação que a gente tem feito. Porque, assim, a família, quando relata que o filho encontra-se em trabalho infantil, que o trabalho infantil é considerado até os 16 anos, porém, com 14 anos, ele é considerado aceito a partir do jovem aprendiz. Exatamente. E, assim, não é que ele trabalha, meu filho ajuda a lavar a louça em casa. Gente, isso não é trabalho infantil. Tá? Isso é uma ajuda que todo filho dá dentro de casa. Eu sempre dei uma ajuda para meus pais dentro de casa. Mas assim, é trabalhar em sinal, trabalhar no tráfico de drogas,
trabalhar na praia, vendendo alguma coisa, é a condição insalubre que traz perigo para criança e adolescente, que é considerado trabalho infantil, tá? Eu quero te parabenizar, e você também, Tadeu, porque você preservou o nome desse vereador. Eu quero mandar um aviso para você que é vereador, você que é político, você que é presidente da associação, você que exige do órgão público, do prefeito e da instituição chamada prefeitura de fazer o trabalho. E você, o que faz? Só exige. Gente, não podemos, em hipótese nenhuma, solicitar uma ajuda de alguém se a gente não conhece o que vai ser feito. Primeiro se procura saber, procura se conhecer o que pode ser feito. Porque às vezes está na minha frente a ajuda e eu vou jogar para cima dos outros. Isso é empurrar trabalho para os outros. Eu falo sempre aqui. Para a gente mudar o bairro, a cidade, o estado e o Brasil, não é o que você fala. O que você faz? É fácil ligar para você, é fácil ligar para você e dizer, aqui tem um problema. Agora, olha, aqui tem um problema, já dá a solução. Se você consegue fazer isso, você está ajudando o que o Pai Todo-Poderoso pede. Concorda comigo? Então, trabalho de criança é uma coisa, trabalho em casa não é trabalho, em casa é ajuda familiar. E vai me dizer que você em casa também não dá aquela porradinha no seu filho para poder ele te respeitar. Na rua não se deve fazer, mas em casa... Não, Roberto, é interessante assim, a gente pensar nessa questão até do trabalho infantil. Não é só simplesmente uma abordagem que a gente faz, que encontra aquela criança desenvolvendo um trabalho que ela não deveria. Aquilo ali é só um alerta para a gente de um trabalho que a gente precisa fazer com a família, de entender o porquê que aquela criança está ali. Deixa eu só dar exemplificar o que você está falando desse tipo de trabalho. Por exemplo, já aconteceu diversas vezes. Você está na praia, num restaurante da praia, na beira da praia. De repente, passa uma criança vendendo bala, vendendo amendoim, vendendo qualquer coisa. Aquela criança aí você compra. Preste atenção, como é que ela já vai imediatamente levar o dinheiro para um adulto. Esse é o trabalho que vocês falam, não é isso? A gente, quando a gente identifica uma criança em trabalho infantil, a gente tenta saber de onde é, quem são os pais, e aí a coordenação do programa, que a gente tem uma coordenação, tá? Ela passa o caso para o CREAS, para o CREAS fazer o acompanhamento familiar, porque não adianta só tirar... a criança está em situação de rua, vamos cadastrar ela e ponto final. Não. A família é trabalhada, a gente acompanha para ver se está na escola, a gente tem pedagogo na equipe para poder acompanhar, para ver como é que está o rendimento, se está matriculado ou não. Se não tiver, a gente vê a vaga. Essa criança é encaminhada para o CRAS, para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, tudo para que ela possa sair da situação de rua. E os pais têm sido orientados... quando for fazer a renovação do cadastro do Bolsa Família ou até mesmo a inscrição, a falar que tem uma criança em situação de trabalho infantil, porque a família, quando ela consegue ser identificada com essa especificidade, ela é prioridade para poder começar a receber. Mas ela pode ser penalizada depois que ela recebe benefícios, depois tem a criança, enquanto a criança fazendo esse tipo de trabalho. Não é nem a penalização, é a conscientização. Então a gente trabalha para poder tirar não só a criança, mas também a família daquela situação. Não, eu falo o seguinte, a família tem a cesta familiar lá, o cartão, esse cartão... Existe uma condicionalidade para que ela mantenha... Ela mantém. Por exemplo, aí daqui a pouco é encontrado um filho, um parente, uma pessoa que mora dentro da mesma casa, fazendo esse tipo de trabalho, ela pode perder aquele benefício por esse tipo de trabalho de criança. Sim. É isso que eu quero. Ela pode, e assim, é passível de todas as determinações, até da retirada da criança do seio familiar para colocar
judicializada se a criança estiver em perigo. E assim, o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele é vinculado à Superintendência de Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento. E quem tiver qualquer dúvida pode procurar a gente, a coordenação do programa está de segunda a sexta. Tudo direitinho. Sim, o endereço da secretaria é Rua Flores Bela, Rosa da Penha, antiga 292, antiga prefeitura. Em frente ao Fórum Municipal. Em frente ao Fórum Municipal. A coordenadora do programa, ela fica na superintendência na quinta e sexta-feira, e de segunda a quarta ela fica no CREAS. Por que ela fica no CREAS? Porque como o CREAS faz esse acompanhamento familiar, ela tem que acompanhar. Ela fica mais próximo dos técnicos para poder auxiliar. O que essa família precisa? Precisa estar com a criança incluída na escola? Ela faz o contato com a Secretaria de Educação. Então ela vai junto com os técnicos vendo tudo que precisa, caso a caso. Porque também assim, uma família pode precisar de uma situação e a outra família de 3. Então cada família é vista diferente. O telefone? O telefone é o mesmo da abordagem social, 3199-9932. É 22 o telefone. 22, que é o telefone da Secretaria de Assistência. 3199-9932. Ramal 240 ou 241. Repete. 3199-9932, ramal 240 ou 241. Hoje a gente já tem no município 60 crianças cadastradas no PET. E 9 inscritos no programa Bolsa Família, porque as famílias não querem escrever, não queriam até o momento falar que a criança está em situação de trabalho infantil com medo de perder o benefício. Só que hoje elas estão entendendo que a criança, elas falando que o filho está em situação de trabalho infantil, elas são prioridade para receber o programa Bolsa Família. Então já tem mudado um pouco. A gente começou o mês de setembro zerado no programa Bolsa Família, a gente já conseguiu que 9 famílias fossem fazer essa atualização. Mas, no total, a gente tem 60 crianças e famílias em acompanhamento pelo trabalho infantil, incluído em Jovem Aprendiz na Marisa, nos cursos profissionalizantes. Agora a gente está terminando de montar os projetos para finalizar a parceria com o CIEE e o Ministério Público do Trabalho, que eles estão dando toda a força para a gente com relação ao curso profissionalizante, de conseguir parceria para poder dar bolsa de curso. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante, o programa está funcionando, o programa está aí. Falar em bolsa, eu lembrei de cesta. Existe um trabalho também de cesta básica na ação social, não existe? Não é um trabalho, é uma lei de benefício eventual. Mas já não é com vocês, é contra a equipe? Não é com a gente, é com a proteção social básica, porque a lei de benefício social é para aquela pessoa que está em vulnerabilidade social. A média complexidade, que é o que a gente trabalha, a família já está em violação de direitos, entendeu? Já é um outro estágio, ela já está em violação de direito, então ela tem que ser acompanhada por uma equipe especializada. E quando está já em rompimento de vínculos, que é quando vai para casa de passagem, está em situação de rua ou está dentro do abrigo municipal. Esse trabalho que você está falando já está dentro do serviço de família acolhedora? Não, família acolhedora é um serviço de acolhimento familiar para tentar não colocar a criança dentro do abrigo municipal. Para ela não sair da família, já rompendo um vínculo, de sair para dentro de uma instituição, em vez de ir para um acompanhamento, em vez de ir para um acolhimento institucional, ela iria para um acolhimento familiar. Essa família, ela passa por capacitação, ela tem que primeiro querer... Se ressocializar, né? Não, a família não é se ressocializar porque a gente não está lidando com mídia socioeducativa. A gente está lidando com criança judicializada que está saindo por violação de direito de casa, às vezes por negligência, por abandono, por maus tratos. Então, o serviço de família acolhedora, a gente tem feito bastante divulgação, é um serviço muito difícil das pessoas aderirem, porque como que acontece? Você se inscreve, você passa por uma capacitação e você fica apto ou não a ser uma família acolhedora. Quando chega uma criança com um perfil para acolhimento institucional que tem o perfil da família acolhedora, ao invés da criança ir para o abrigo, ela iria para a casa dessa família e ficaria por lá pelo tempo necessário que fosse até ver se teria, até a família de origem ser trabalhada, até a gente ver se, até a equipe especializada do Serviço Família Acolhedora, ver se essa criança tem condições ou não de retornar ao seio familiar, ou se ela tem uma fila de adoção. Então, assim, é uma contraproposta ao acolhimento institucional, ao acolhimento familiar, para a criança realmente estar no meio de uma família, conhecer novos princípios, novos valores.
E a gente sempre pede, a família acolhedora também funciona dentro da Secretaria de Assistência. Ela tem uma sala própria. E vocês têm hoje mais ou menos quantas famílias assistidas, mais ou menos? A gente hoje não tem nenhuma família ainda efetivamente funcionando. É um trabalho inicial? Apta. Não é um trabalho tão inicial, mas há uma resistência muito grande das famílias. Como sempre, né? Como que eu vou... Ela que é beneficiada, ela se como que eu vou ficar com uma criança, porque a gente sabe que o vínculo existe. Ele é criado. Então, ele vai surgindo aos poucos. Aí a grande preocupação das famílias é como que eu vou ficar com uma criança que posso ficar 1, 2, 3 meses ou até 2 anos, vou me vincular a ela e depois eu não posso querer adotar, eu não posso querer ficar com ela, eu tenho que devolver ela para a família ou ela ir para a adoção. Então essa é uma grande resistência que a gente tem hoje. A gente hoje tem 4 famílias em capacitação, que a gente acredita que até o final do ano elas vão estar aptas para o ano que vem começar a fazer esse acolhimento para as crianças não terem que ir para o mesmo isso tem tudo a ver, porque até mesmo você já vai se adaptando com uma criança e já vai começando a tratá-la como se fosse filho. Vai pegando um amor, vai criando uma semente dentro da gente, aí depois, de repente, você perde aquela criança. Tem criança que, às vezes, é acolhida por uma família, que a família não se adapta à criança, nem a criança à família. Aí cria o atrito social. E aí, é mais um rompimento de vínculo, porque a criança, quando não se adapta à família, ou a família não se adapta à criança, a criança vai para o acolhimento institucional dentro do abrigo. Então, é feito toda uma análise antes de perfil, de como que é a criança, de como é a família, qual o perfil que a família, que eles preenchem uma ficha, qual o perfil e idade que a família aceitaria fazer esse acolhimento. A gente mostra nas capacitações que não é um acolhimento fácil, porque você está lidando com uma criança, muitas vezes, que nunca teve regra, nunca teve limite dentro de casa, ou que está vindo para você muito fragilizada por ter passado por uma questão de abandono, por ter sido negligenciada, por ter sido vítima de estupro. Então, a própria família acolhedora é muito trabalhada para lidar com todas essas questões. E existe uma demora muito grande, porque o que mais prejudica essa demanda é exatamente a demora que existe para essa família estar apta e assumir a criança, né? Então, a gente já tem um fluxo fechado com o Ministério Público e o Juizado, e a família estando apta, a família passa por capacitação, passa entrevista social e psicológica, ela passa por capacitação social, Vocês visitam? A gente visita a família. E ela é visitada também. Ela vai até o equipamento para poder fazer as capacitações com outras famílias, para poder entender. Então, não é um processo tão rápido, mas também não é tão demorado. A gente hoje já tem parceria com a saúde, porque as famílias precisam estar com um atestado médico de sanidade mental e tudo mais. Então, a saúde já tem agilizado essa situação desses atestados, dessa marcação de consulta, porque a família precisa. Então, a rede de educação já sabe do programa. Então, quando uma família for acolher, a criança já vai ter o apoio da escola próximo. Você já até faz uma análise sobre o perfil do que a família quer a criança? Ou existe uma fila, aquele que chegar? Não, vai ter que ter o perfil. Não, tem o perfil que a família também deseja acolher. Né? Então, a gente vai analisar a história da criança e a gente vai ver qual o perfil que a família está disposta a acolher para poder dar certo. Entendeu? Porque senão vai ser mais um rompimento de vínculo. A criança já saiu de casa, está indo para casa de uma outra pessoa e não dá certo, aí vai ter que ir para um acolhimento institucional. A gente tem que pensar primeiro na criança. Lógico. Entendeu? Lógico. Como vai ficar toda essa situação. E adaptar a família que seja recebida essa criança com mais carinho ainda, né? Sim, a família já sabe de todo o histórico da criança. Antes da criança chegar. Desculpa, não é problema, é histórico. Isso, todo o histórico da criança. É verdade. Então, a gente fica muito... Você pensa que não tem esse tipo de trabalho em Cabo Frio? Você alguma vez gostaria de adotar uma criança? Pode.
pode se inscrever. Não, adoção é outra situação, pelo amor de Deus. Não vamos confundir, porque... A adoção já é com o Ministério Público, né? Já é com o juizado. E para a família querer ser uma família acolhedora, mas ela não pode pensar... Ela pode se transformar em adoção, não? Não. Essa criança não pode ser adotada? Não pode ser adotada por essa família e a família não pode ter o desejo de estar na fila de adoção. Se a família tiver inscrito na fila de adoção, ela não pode ser uma família acolhedora. Ah, é? Sim. É um acolhimento temporário. É um acolhimento temporário. É um acolhimento temporário como se fosse ao invés de um abrigo municipal, vai para a casa de uma família. Como se fosse uma ajuda de ver aquela criança como um ser humano, como uma pessoa que precisa realmente de ajuda. É difícil você entender esse sistema, porque ele é complexo. Você está trabalhando com criança. E criança tem problema de justiça, tem problema de uma série de coisas que você não pode fazer o que a gente quer, né? Com certeza. Criança é muito importante a gente fazer. Agora, essa família acolhedora, ela se adapta a uma criança e depois ela devolve essa criança para alguém, a família deve ficar mais ou menos... mas assim, a família, tanto a acolhedora quanto a família que a criança saiu, a família de origem, elas são trabalhadas... para depois, assim, se a criança retornar para a família de origem, elas são trabalhadas e se elas quiserem manter o vínculo, elas vão manter o vínculo fora do programa. Provavelmente deve manter. Sim, a gente tem bastante história, não daqui, mas de outros municípios que realmente a família continuou depois acompanhando e a família hoje tem contato com as crianças que foram acolhidas por elas. É um programa muito bonito, mas é um programa muito difícil. Agora, e a gente também tem tido boas parcerias. A gente agora está com a parceria com a Salineira. A Salineira deu 5 bus door pra gente poder fazer a divulgação do serviço, porque não é um serviço muito fácil. Então, se não for bem divulgado, não for muito divulgado, as pessoas não conhecem no município, mas realmente o programa também já tem no município. Tá? Agradeço a Deus por eu ver isso agora aqui e você em casa está ouvindo, porque essa é a razão de que eu trouxe você aqui, exatamente para divulgar esse tipo de trabalho que vocês fazem, que poucas pessoas sabem que existe na cidade. Sim. Já que a gente está falando de criança, esse programa de erradicação do trabalho infantil, ele requer um trabalho muito especial, né? Sim. Muito especial, porque você, às vezes, você tem que ter um olhar diferenciado, um olhar para realmente olhar e passar a conhecer, verificar o que a família faz, como é que é esse tipo de trabalho, se a criança está trabalhando realmente para o pai ou para outro, para terceiro. Isso e também assim, fazer a família entender que a criança tá com uma violação de direito é muito difícil, porque às vezes aquilo... eu sempre fui criada assim, eu trabalhei desde novo para ajudar meus pais. Então assim, é um programa muito difícil da família entender. Uhum. Que aquela criança está em situação de trabalho infantil, que ela não pode estar em situação de trabalho infantil, que ela precisa ser criança. E hoje os papéis estão muito invertidos. As crianças hoje em dia são mais adultos que crianças. Hoje em dia é muito difícil a gente ver uma criança que brinca, que sabe, que faz uma brincadeira antiga. Hoje em dia é o dia inteiro do telefone. No entanto que a gente fez agora o evento Dia das Crianças em parceria com a Coordenadoria Geral da Infância e da Adolescência, com o tema é preciso brincar. E assim, a gente trouxe com o esporte, pula corda, a gente trouxe aquelas brincadeiras infantis mesmo, de pular amarelinha, para as crianças resgatarem esse lado infantil mesmo. Eu há muitos anos atrás, ainda na época do governo Leonel Brizola, eu trouxe um projeto para Cabo Frio, foi até aqui para o CIEP, o Manuel Correia aqui. Vamos tirar as crianças da rua correndo. Vamos tirar as crianças da rua correndo. Preparar, fazer um trabalho, tipo, botava uma pista de atletismo, fazer um trabalho como se fosse, né? E olha, foi um sucesso assim fantástico, porque através do esporte você consegue, é um equipamento fantástico para você trazer essa criança para o evento. Porque às vezes muita criança não vem, e eu aqui culpo, eu lembro que ainda com o trabalho das prof, né, lá atrás na sua época, que a gente, não sei se na sua época era quando a Salineira
não cobrava passagem com os garotos que estavam com a camisa das prof, aí Geraldinho também absorveu, Laura absorveu, o pessoal absorveu, foi um trabalho social muito forte. E aí chegou uma determinada pessoa, em um determinado local, chegou para o pessoal da salineira e disse assim, por que você faz isso para os garotos? Faz só para fulano, porque você está fazendo para todo mundo. Aí cede o ônibus para nós que a gente faz o trabalho. Sabe o que aconteceu? Cresceu a bandidagem de Cabo Frio. A família não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus para a criança e sair lá do Tangará para vir treinar no Horácio Machado. A outra está na Praia Siqueira, vem treinar no Horácio Machado. Vai vir uma criança de 10 anos de bicicleta? Você como pai deixaria? Deixaria? Então, todo esse trabalho que a gente tem comentado, tem falado aqui, os serviços que a gente oferece, a gente pensa em todas essas coisas, né? Como a Kathleen estava falando aqui do PET, o PET não é que a gente não consiga olhar e ver que aquela criança ali, muitas vezes, ela busca ajudar na renda familiar. Mas aí a gente, junto com a família, a gente mostra que existem programas que podem auxiliar na renda familiar à medida que aquela criança esteja sendo criança. Esteja na escola, esteja no serviço de convivência e não na rua trabalhando. Exatamente. E à medida que é possível, a gente também inclui essa criança em programas de trabalho que sejam trabalhos que não sejam exploratórios, né? Através do Jovem Aprendiz. Do Jovem Aprendiz. Está fechando agora parceria com o CIEE. Sempre que é possível. A gente está terminando de montar o projeto. A gente dá todo esse suporte para a família, sabe? A gente não é a prefeitura, a Secretaria de Assistência, a gente não olha para a situação simplesmente pelo lado, violou direito, vamos lá. Não, a gente tenta dar todo um suporte para que aquilo não aconteça novamente. Porque o importante para a gente não é só simplesmente resolver aquele problema no momento. Aquele problema tem uma essência lá atrás. Então a gente precisa ter esse olhar mais amplo para que esse problema não seja recorrente. Então tem todo o apoio, acompanhamento familiar, de todo esse trabalho que a gente realiza, né? E o mais importante, Roberto, que a gente tem, assim, que a gente tem visto, tem trabalhado muito assim, a gente está trabalhando e a gente está trabalhando pelo município, a gente está trabalhando pelos usuários do sistema. E, por exemplo, Tadeu é um coordenador da casa de passagem, mas você pode ver que até do PET ele sabe falar. É verdade. Você tá vendo, né? Então, assim, a nossa equipe é muito afinada, a gente está sempre conversando, a gente está sempre um tentando ajudar o outro. Poxa, Tadeu está com problema na casa de passagem. O abrigo municipal pode ajudar, o PET pode ajudar, como que a gente vai ajudar? Então, assim, a gente está sempre. A rede está muito boa. É verdade. E ele falou que ele nem queria falar hoje, ele vai ficar ali quieto, ele falou mais do que eu, hein? Olha, eu ainda tenho uma proposta para te fazer no final. Falar em proposta, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, que a semana passada nós comentamos a respeito daquela pessoa que você acolheu, que depois eu levei para ser internado. Isso. A pessoa que era usuária de droga, né? Sim. Eu quero prestar aqui. Tá vendo? Eu digo para vocês, tem que botar esse programa, tem que passar para 2 horas de programa, 1 hora está sendo pouco. Eu quero aqui agradecer. Me ajuda. Pessoal da UPA. Sim. Pessoal lá do Hospital Dia. Hospital Dia. Dia. Qual foi o outro? Foi no PAN, que nos atendeu com toda a perfeição, não olhou parte política, soube respeitar o que a pessoa estava precisando. A participação tua e o trabalho da Pastoral da Sobriedade foi, assim, fantástico, porque um ajudou o outro de uma forma tão... Você estava não sei aonde e eu estava correndo atrás disso, eu estava correndo atrás daquilo, você já estava correndo atrás de outro, eu e Mário correndo atrás, e nós conseguimos resolver uma situação que normalmente leva-se 3, 4 meses, nós resolvemos em meio dia. Foi. Quero te parabenizar e agradecer a você que nos ajudou. Tenha esse olhar. Passe a olhar o ser humano
como ser humano, não como uma pessoa que te traz problema. Não é isso? É através da... Qual é a proposta que você tem para mim? Fala através de quem? Qual é a proposta? Não, é porque é o que você está falando tá assim. acabando o tempo. Eu vou falar mais um pouquinho para não ter mais proposta, tô brincando. É assim, é através desse trabalho de rede que a gente consegue desenvolver o trabalho com excelência. Sim. E aí, assim, a população pode aproveitar do serviço que a gente oferece para que o trabalho, que aquela pessoa possa ser auxiliada mais rápido, de uma forma melhor. E por isso que a gente abre o nosso equipamento, a gente abre mesmo o nosso trabalho para que as pessoas possam conhecer e possam aproveitar dele. E até procurar a gente para poder tentar entender como que funciona o programa, se funciona, se não funciona, como pode ajudar. Sim. A gente está na secretaria, eu pelo menos estou na secretaria de segunda a sexta. Raras às vezes não estou lá. Ao invés de você estar me convidando, eu quero convidar também vocês para participar de uma reunião para vocês conhecerem a pastoral. Sim, a pastoral. Com certeza. Tá bom? A minha proposta, nem falei com Kathleen antes, mas eu acredito que ela vai concordar. Se não concordar, você edita ali, você me dá essa moral aí. Mas queria te propor ao seu programa de um dia você sair numa abordagem com a gente. A hora que vocês quiserem. Dá uma. Filmar a nossa abordagem, a gente conversa com as pessoas antes, pede permissão para que seja filmado e a gente conversa. A gente bater um papo com a população em situação de rua. Problema. Eu acredito que vai acrescentar muito na nossa vida e na vida de quem está, dos seus telespectadores, para que eles entendam, para que eles vejam o serviço propriamente. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é que eles consigam visualizar como é que o trabalho efetivamente. Aquelas pessoas que não quiseram ser mostradas, a gente filma só as costas. Isso, a gente conversa aí sem problema. Porque nós não podemos mostrar a pessoa, somos até proibido por lei mostrar uma pessoa que ela não quer ser mostrada. Sim, Sim, com certeza. Não, mas a gente conversando, eles entendem e até a gente vai ouvir algumas histórias e entender fechado, melhor. Marcos? Está autorizado pelo patrão, meu irmão. Então, E a gente também gostaria de agradecer, né, sempre a dona Marta, nossa secretária. Exatamente. Beatriz, nossa secretária adjunta, pela confiança no trabalho, porque a gente tem feito muita divulgação e toda vez que a gente chega, a gente está querendo autorização para poder ir no programa, porque assim, a gente não pode fazer também só o que a gente quer, a gente tem uma hierarquia a ser seguida, a gente pede autorização, eu pelo menos peço autorização para tudo que a gente faz, e as duas prontamente falam, não, pode ir, pode divulgar o serviço, vocês sabem do que vocês estão falando. E fala para as duas para deixar de ser medrosa e vir aqui conversar comigo. Não, mas não é medroso, não, é muito trabalho. É muito trabalho. Para eu conseguir vir hoje foi muito complicado. Eu sei. Eu tô na correria hoje, então assim, é muito complicado, não é medo não, é porque é muito trabalho. Aproveita, já que você está falando, faz as suas despedidas, quero te agradecer de coração. Muito obrigada. Trabalho maravilhoso e a gente vai estar junto, né? Logicamente que... Vamos estar junto. A gente só tem que pensar mais um pouquinho nesse mês, porque esse mês está bem conturbado. Se Deus quiser, eu vou deixar pelo menos uma semana de descanso. Não tem problema. A semana que vem é feriado. Não sei como é que a gente vai fazer o programa da semana que vem. Vou conversar com o Marcos ainda. Sim. Senão a gente repete esse programa, não se preocupe. Tá ótimo. Tá bom? Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez, Roberto. Está sendo ótimo a gente poder divulgar o nosso trabalho. Não assim, né? Eu não divulgo o trabalho porque sou eu que estou lá, não. Eu divulgo o trabalho porque o município está trabalhando em prol das pessoas. E eu acho que isso as pessoas têm que ter ciência, as pessoas têm que saber que a gente não está inerte, que a gente não está parado. As coisas não estão fáceis, mas a gente está trabalhando. Da melhor maneira possível e está trabalhando com muita dignidade, está trabalhando muito bem. Isso é muito, muito importante. Tadeu, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Roberto. Eu sei que você não gosta de falar, mas... Não gosta. Fica à vontade. Você. Não, mais uma vez, assim, agradecer a oportunidade da gente estar aqui, né? Como o Kathleen falou, a dona Marta, a Beatriz, assim, por confiar no nosso trabalho, confiar da gente estar aqui divulgando os serviços que a Secretaria tem a oferecer à população e também assim agradecer a todo o seu telespectador assim por estar entendendo, né? E eu também convido a ser um parceiro do nosso trabalho, né? A sociedade ser parceira do nosso trabalho para ajudar, para auxiliar outras pessoas. E você seja meu porta-voz, fala para a dona Márcia, para ela depois dizer para a gente assim, qual é o próximo passo que a gente vai dar, qual a próxima pessoa que a gente pode trazer aqui para beleza, a gente conversa pode com ela. Fechado. Fica a vocês à disposição. Sim. Tá pode ter certeza que a gente fala assim. E agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu novo assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu
Legado Social vai ao ar todas as sextas-feiras, de 17 às 18 horas. Peço perdão a você que de vez em quando há um desencontro, porque um programa realizado ao vivo, a gente sabe a dificuldade que é. Então tem que ter sempre um encaixe. Então, muito obrigado. Pedir perdão aqui ao Marcos, de vez em quando eu estou enchendo o saco dele, mas ao vivo. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Bom feriado, divirta-se e até sexta, se Deus quiser. Cardiol, exames complementares. Mantenha sua saúde em dia. Agende seu exame cardiológico. Holter 24 horas, mapa 24 horas e eletrocardiograma digital é na Cardiol Exames Complementares. Em Cabo Frio, na Unilagos, 222647-5005. WhatsApp 22997726903. Em Arraial do Cabo, na Clínica Prisma. Em Unamar, na Medical Blue. E Iguaba Grande, na Clínica Lagos. Cardiol Exames Complementares, porque o seu coração merece todo o cuidado.